Como seria se o Zoro tivesse o poder do San Jinwoo de coletar almas em One Piece? Assim como o San ficou à beira da morte com todos os ataques das estátuas, o Zoro ficou só o pó da rabiola na luta contra o Mihawk. Mas adivinha, mesmo com todos aqueles ferimentos mortais, o Jinwoo recebeu um convite para se tornar um jogador, recuperando todos os seus status e conseguindo sobreviver naquele pesadelo. E o mesmo aconteceu com o Zoro, mas talvez o aviso tenha aparecido pro Mihawk como uma missão de tenha piedade desse jovem e promissor espadachim. E aí, meu parceiro, tranquileba? Luke na voz. E eu não vou mentir, eu fiquei a madrugada inteira esperando lançar o episódio 1101 de One Piece, mas eu esqueci que o episódio dessa semana era recapitulação. E como eu já tava acordado mesmo, eu decidi gravar esse vídeo. Então fala aí, essa burrice e determinação junto merece o seu like, né? Já se inscreve pra não perder os próximos vídeos e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Começando a sua jornada, o primeiro que o Zoro solou foi o das Bones, mais conhecido como Mr. One. Depois de sofrer muito por não conseguir cortar aquela pele dura, ele quase desistiu, mas lembrou que fez uma promessa de que nunca mais ia perder. E com muita força de vontade, ele corta o peitoral do Homem de Aço, que não resiste e é derrotado com um único golpe. O Zoro chega no ouvidinho do Mr. One e mete um Ergacy, conquistando seu primeiro soldado das sombras. Seu próximo inimigo foi o Om, lá em Skypiea. Com a ajuda de Das Bones, a luta foi muito mais fácil, e o Zoro derrota o Om com facilidade. Mas tem um pequeno problema. Assim como o San Jinwoo não conseguia coletar a sombra dos demônios do castelo demoníaco, o Zoro não podia coletar a sombra dos soldados na Ilha do Céu. Então ele teve que seguir com apenas um soldado pra Water 7, onde se assustou com seu amigo Sop te atacando. Mas na verdade só o nariz que era igual. O Zoro luta contra o Kako e a luta no 1v1 tava acirrada. Mas como ele ainda tinha a sombra do Mr. One, que já tava upada depois de treinar em Skypiea, ele derrota o cara de girafa e coleta sua sombra. E no Prattler Bark, o Zoro enfrenta o segundo oponente mais forte da sua jornada, o lendário samurai Ryuma, que deu muito trabalho pro Zoro com a sua espada Shuzui. As sombras do Mr. One e do Kako estavam prontas pra ajudar, mas o Zoro não deixou, falou Ele disse que queria vencer um espadachim de alto nível com suas próprias forças. Então os dois fizeram uma longa luta que durou 3 dias. E quanto mais o tempo passava, mais o Zoro ficava na desvantagem, já que pode não parecer, mas o Zoro era apenas um mero mortal que uma hora ou outra ia perder suas energias. Mas o Ryuma não se cansava não, já que ele era apenas um zumbi criado pelo Gekko Moria e pelo Dr. Hogback, usando a sombra que eles roubaram do Brook. Então o Zoro começa a lutar pra valer e derrota o samurai Ryuma de uma vez. Mas ao tentar coletar sua sombra, a primeira tentativa falhou. Ele ia precisar de muita mais força de vontade pra conseguir coletar alguém tão poderoso. Na segunda tentativa ele também não conseguiu, e ficou numa situação parecida com a do San Jinwoo, tentando coletar a sombra do Igris. Então na terceira tentativa ele coloca toda a sua convicção, conseguindo fazer o lendário samurai de Wano se juntar ao time. Mas eu sei, você sabe que o Zoro quer ser o melhor espadachim do mundo. E ele também é muito egocêntrico, então falou que essa equipe só tem espaço pra um espadachim, e liberou a sombra do Ryuma, ficando apenas com a espada Shuzui dele como recompensa. Depois de liberar a sombra do Ryuma, o Zoro foi pra Ilha dos Tritões, onde se depara com Hold Jones, que levou a luta pra água e deixou o Zoro na desvantagem, já que ele não consegue se mover direito dentro da água e sua espada fica muito mais lenta. Então o Zoro invoca o Das Bones e o Kaku, que servem de apoio e arremessam o espadachim como se fosse um estilingue dentro da água. Com todo esse impulso, mesmo estando dentro do habitat natural do tubarão, ele consegue acabar com a raça do Homem-Peixe. Então ele decide coletar sua sombra pro seu exército. Mas o Hold Jones era um Homem-Peixe que odiava os humanos e se recusou a servir alguém da raça. Mas com a habilidade Sede de Sangue ativada, o tubarão virou um peixinho no aquário e se submeteu às ordens do espadachim. Em Punk Hazard, o Zoro bateu de frente com a Monete, e a luta foi muito equilibrada. Uma hora o Zoro batia e a outra Monete apanhava. Ela deu azar de cair contra o Zoro, porque se fosse o Sanji, não ia encostar um dedo na bela donzela. Mas o Zorão, o Zorão, não quis nem saber, e simplesmente cortou a mina no meio. Mas essa aí foi tão humilhada que o Zoro não quis nem coletar a sombra dela. Então ele seguiu para Dressrosa, onde enfrentou o gigante Pika, que era duro como pedra. Afinal ele era uma montanha. Mas o Zoro já tinha aprendido o haki do armamento e conseguiu cortar o Pika no meio. Em suas últimas palavras, o Pika disse que estava honrado de ser derrotado por um espadachim tão poderoso. Mas é claro que ele disse isso com aquela voz fina dele de taquara rachada. Então o Zoro morre de rir e fala que nem a pau que vai chamar um cara desse pro bando. Além de se chamar Pika, ele tem voz fina, então ele dobrou e deu pro próximo. Depois de aumentar o seu exército, o Zoro agora tinha Mr. One, Kako e Hold Jones como seus servos. Então eles vão pra Wano, onde enfrentam o único sobrevivente da raça dos Lunarianos, o King. E essa foi uma das batalhas mais difíceis da aventura, já que ele ficou à beira da morte com tantos ferimentos. O King tinha uma armadura muito forte, quase impenetrável, e com sua espada flamejante, um único golpe poderia ser fatal. Mas não esqueça que o Zoro tem um homem de aço em seu exército, que serve como escudo pro Zoro evitar de tomar umas peixeiradas. O King tinha a vantagem de poder voar, então ele conseguia atacar o Zoro lá de cima. E mesmo em sua sombra, o Hold Jones se recusava a servir um humano como o Zoro. Mas o Kako ainda tinha noção do perigo, então ele se transformou em sua forma de girafa pro Zoro subir em cima da sua cabeça, levando ele lá pro céu. Só que ele ainda estava muito longe do King, então ele decidiu usar a cabeça e aproveitar que o Hold Jones odiava os humanos pra contornar a situação. Ele começa a zoar o Homem-Peixe, falando que a espécie dele era muito fraca perto dos humanos. Aí o tubarão fica pistola e começa a escalar o pescoço do Kaku pra meter um socão no Zoro lá de baixo. Então quando ele chega perto, o Zoro usa o haki do armamento nos seus pés, e ao invés de sofrer com o ataque do Jones, ele usou isso como impulso pra ser arremessado pro ar e chegar mais perto do King, que foi pego de surpresa e teve suas asas cortadas pelo Zoro. Aí ele caiu lá de cima e se espatifou no chão igual panqueca. Ele tenta pegar a sombra do King, mas seus espaços no exército estavam cheios. Então ele libera o Hold Jones, já que ele não queria fazer nada mesmo, e assim coleta a sombra do King pro seu time. O espadachim já tava em um level muito
muito alto e avança até Egghead, onde o governo mundial mandou a CP0 para capturar o Vegapunk. E no caminho ele encontra o Rob Lute, que já tinha a obrigação moral de lutar contra o Zoro. Mas depois do espadachim liberar suas sombras, o Rob Lute percebe que seu antigo companheiro Kaku tinha se tornado um servo do Zorão. Então ele fica boladão e mostra o despertar da sua Akuma no Mi, virando um tigrão chapadaço indo pra cima do Zoro, querendo mastigar a cabeça dele. Mas no nível que o Zoro tá, não tem quem pare. E ele manda o próprio ex-companheiro do Lute dar uma narigada na onça pintada, que tava sob efeito de umas paradas meio suspeitas, não quis nem saber se era o Kaku ou não. Meteu uma patada na fuça dele, mas essa era só uma distração. O Das Bones e o King já chegavam por trás pra agarrar o Lute, pro Zoro só dar o golpe final. Tchau! E o agente da CP0 fala, só assim pra você conseguir me derrotar mesmo. Mas como o Zoro é muito egocêntrico, ele caiu na provocação do inimigo e mandou suas sombras retornarem. Agora a parada era no 1v1. O Rob Lute decide jogar sujo porque ele tinha passado um esmalte nas suas belas garras, mas não era um esmalte comum não. Ele tinha um veneno que paralisava os ossos de quem tocasse, a ponto de não conseguir se mexer e ficar parecendo uma estátua. Então o Rob Lute deixa o Zoro acertar ele de propósito, porque ele usou um hack do armamento pra prender a espada dentro dele. E ele sabia que o Zoro não ia soltar a espada dele por nada nesse mundo. Então enquanto o Zoro tentava tirar a espada de dentro do Rob Lute, ele tomou uma patada com aquelas garras envenenadas e o veneno logo entrou no seu corpo. Mas não esquece que o Zorão agora tem os poderes do Sanjin-Woo. E você sabe muito bem que o Jin-Woo não pode ficar bêbado, porque qualquer substância que prejudique o corpo dele é neutralizada na mesma hora. Então o veneno era a mesma coisa, não fez nem cócegas no Zoro. Essa estratégia do tigrinho teria funcionado com um espadachim qualquer. Perdeu uma espada? Como eu vou lutar agora? Mas o Zoro é o Zoro, né, paizão? Ele tem 3 espadas. Então ele usa as outras 2 e arranca a cabeça do Rob Lute. E faz um casaco de onça pintada pra voltar pra casa no maior estilo. O gatinho caído no chão, o Zoro se aproxima pra coletar sua alma. Dá uma fungada no cangote do Rob Lute e diz, erga-se. Mas esse mundo tá cheio de rebelde, ele se recusa a entrar pra tropa. Contra o Zorão não tem escolha, meu parceiro. Ou você obedece ou você obedece. E contra sua vontade, o Rob Lute se ajoelha e se junta ao exército das sombras de Roronoa Zoro. Então o exército acabou assim, com sua pele de aço e músculos altamente avantajados, Das Bones, disputando com o God Soap pra ver quem tem o maior nariz, Kaku. Com uma velocidade incrível, uma armadura extremamente resistente, um fogo nas costas que dá pra tranquila são os marshmallow, King, com uma cara de quem usa muito whey protein do Cariani e uns dentinhos afiados, que a fada do dente paga até em dólar quando pega embaixo do travesseiro, Rob Lute. E por fim, o homem que conseguiu derrotar todos eles, solando qualquer otário que apareça no caminho, líder do exército, o caçador de piratas, Roronoa Zoro. E mano, essa é a minha teoria de como seria se o Zoro tivesse o poder do Sanjin-Woo de coletar almas em One Piece. Comenta aí o que você achou desse estilo de vídeo. Qual o próximo personagem que você quer que eu faça? Já deixa o seu like maroto, que eu sei que você é safado e ainda não deu o like. Se inscreve no canal pra gente bater 1 milhão de inscritos até o final do ano. Faltam só mais 991.300, eu acredito. Muito obrigado por ter assistido até o final. Eu vou ficando por aqui, valeu e falou. Até a próxima, Luffy. É louco, 20 horas editando esse vídeo. Se não se inscrever, meu amigo, Caribou vai fazer uma visitinha na sua casa de madrugada, vai surgir debaixo da sua cama. Eu não ia querer arriscar.